tempo de pegar uma água. O tempo passa muito rápido. Então, vamos lá. Eu não vou falar sobre o Código de Ética de Enfermagem, porque é algo que todos nós estudamos, mas o que eu queria reforçar é que a ética em enfermagem deve participar das nossas tomadas de decisões, deve ser um critério a mais que a gente utiliza na hora que a gente está tomando decisão, né? Se a gente está agindo conforme os princípios éticos da nossa profissão. E aí eu estava dando uma olhada, não sei se vocês estão envolvidos ou não, mas eu gostaria de recomendar que vocês colocassem mais uma vez a liderança de vocês em prática, participando da, da chamada do COFEM de. Eu estou compartilhando a tela? Desculpa. Ah, tá sim. Tá, obrigada, Jefferson. É, a chamada do COFEM para fazer uma atualização do Código de Ética dos Profissionais de Enfermagem. Eu não sei se vocês já responderam, mas coloca aí na sua tarefinha, na sua lista de tarefas de dar uma olhada. Existem várias recomendações dos Corems regionais para fazer algumas atualizações, e seria importante vocês darem a voz de vocês também em relação a as mudanças que estão para vir. A última, não sei se vocês lembram, a, a última resolução foi de 2017, e de lá para cá muita coisa aconteceu, né? Inclusive com a pandemia, assim, muita mudança em questões éticas, da forma como a gente deve atuar, né? Os valores básicos, assim, da nossa profissão. É, eu queria perguntar agora para vocês, em relação à legislação. Caminha junto com tudo que a gente está conversando, mas muitas vezes a gente não fica a par de tudo que está acontecendo. Existe no Brasil, é, existem, né, várias resoluções que regulamentam a prática da enfermagem oncológica. Eu estou listando aqui duas que são do COFEM. Uma que regulamenta a especialização em enfermagem oncológica, que é de 2018, a mais recente, pelo menos, e uma outra que trata da atuação em quimioterapia. Mas não é só o COFEM que direciona, né, a nossa prática na enfermagem oncológica. O que eu queria pedir para vocês agora é que vocês colocassem no chat outras leis, regulamentações, resoluções que você conhece que guiam ou que determinam a sua prática no seu ambiente de trabalho. E se você não está lembrando o número ou o nome, pode entrar no Google aí e procurar. Vou dar um minutinho ou dois. E aí eu vou organizar uma lista com aquilo que vocês compartilharem e as que eu tenho também. Então tá, obrigada aos que colaboraram. Eu vou tentar organizar uma lista sobre essas resoluções, leis, essa dos 60 dias. Obrigada. É, o, é bom saber, porque isso também direciona a prática e te dá mais segurança, né, nas suas tomadas de decisão. Vou mudar agora um pouquinho de assunto, mas ainda vocês vão ver que está tudo entrelaçado, né? Falar um pouquinho sobre o papel do enfermeiro como advogado do paciente. Mas a gente não só advoga pelo paciente, a gente também advoga pela enfermagem oncológica, né? E a advocacia em enfermagem, pelo paciente, ela é assim, um dos grandes pilares da enfermagem moderna. É algo que a gente tem ouvido falar constantemente nas últimas 3 décadas, e a partir dessa advocacia é que a gente tem conquistado e protegido direitos e os interesses dos pacientes com câncer. Aí você pensa, nossa, eu nunca fiz nada. Mas existe um grupo, pelo menos eu penso isso, desculpa. Mas existe um grupo forte de enfermeiros que tem liderado e feito mudanças.
Há, há 2 semanas, quando eu fui no congresso aqui da on- a enfermagem oncológica, eles estavam celebrando 50 anos da Sociedade de Enfermagem Oncológica aqui dos Estados Unidos. E ao longo da a palestra de abertura, eles reportaram o número de avanços que, enquanto sociedade, eles conseguiram fazer. Por exemplo, no uso de equipamentos de proteção individual para o enfermeiro que administra quimioterapia. Porque no começo não tinha essas coisas, né? E aí, aos poucos, eles foram vendo e lutando por essas mudanças no ambiente de trabalho. Vou ver se eu posto alguma coisa sobre esse congresso para vocês. Mas defender o paciente não é fácil, né? Eu vou chegar lá. Antes de falar disso, queria mencionar que pelo simples fato de sermos enfermeiros, a gente está advogando diariamente, querendo, sem querer ou querendo. A gente está advogando no ambiente de trabalho, que é o óbvio, e a gente vai falar mais sobre isso, mas pelo simples fato de sermos enfermeiros, a gente está advogando em ambientes sociais, quando a gente está na escola dos filhos, a gente está advogando porque a gente quer um ambiente mais seguro, a gente está no clube e a gente também quer ah, uma cantina que oferece opção saudável de alimentação. A gente está na igreja e entende que é importante ter um grupo para discutir, por exemplo, talvez a solidão, alguma coisa desse tipo, qualquer ação nesse tipo a gente está advogando, né? A gente advoga enquanto estamos no ambiente familiar, baseado naquilo que a gente quer, quer que seja melhor para os nossos familiares, nossas crianças. Eu quero um colchão melhor para minha filha dormir, ou eu quero que minha filha faça aula disso ou daquilo para ter mais oportunidades na vida, ou para ter mais ah, uma saúde mental melhor. Então, tudo isso são pequenas ações que a gente faz no dia a dia em que a gente está praticando a nossa habilidade de advocacia, né? E aí você pode perguntar, mas e na área de saúde, né? E no dia a dia da minha profissão, qual que é o meu papel? E aí a gente tem N oportunidades de advogar, como enquanto advogado. E a gente pode advogar não só no cuidado e tratamento do paciente, mas também, vou falar algumas coisas mais básicas aqui, a segurança no local de trabalho, em relação à educação, para que você tenha oportunidades de continuar avançando na sua formação e na sua capacitação profissional, e advogar em relação à pesquisa baseada em evidência. Então, assim, existe algo mostrando evidência, como que a gente pode transpor, translacionar, implementar essa evidência na prática. Então, esses são alguns exemplos de como a gente pode advogar. Eu queria, antes de seguir, perguntar se, não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler alguns dos artigos que a gente postou no Canvas para essa semana. Um deles fala sobre fatores que são barreiras ou facilitadores para a advocacia do paciente. Se você leu, tem alguma coisa que você que te chamou a atenção, que você gostaria de compartilhar? Ou se você não leu, o que que você entende como sendo um fator, uma barreira para você atuar como uma pessoa em defesa, um enfermeiro em defesa do seu paciente? Você está dentro de uma estrutura, né, de uma instituição, acho que você tem que ter apoio institucional, né? Você tem que ter apoio do. Isso tem que ser uma filosofia não só sua, porque senão essa é uma enorme barreira aí para a gente, Uhum, eu acho. Os processos ajudam, né? A gente ter uma organização aí de processos, de protocolos, isso ajuda a gente ir a favor aí, ou enfim
as, conhecimentos das leis, dos regulamentos, Isso. isso ajuda bastante. Vocês, né, pelo jeito, conhecem bastante a legislação, como você disse, então isso vai fortalecer. É importante conversar e conhecer o paciente, né, o paciente e o familiar, porque se a gente não sabe o que eles esperam, as expectativas e o que eles precisam, a gente pode estar buscando atender uma necessidade que não é real para eles, uma necessidade nossa. Eu estava até tentando abrir aqui, porque já tem, eu acho que uns 5 dias que eu estava vendo esses artigos. Mas eu realmente acredito que é como a gente tem falado desde o início, desde a última aula também, o fato da gente escutar. A escuta ativa realmente, ela entra como um diferencial, querendo ou não. Eu digo até por mim, por trabalhar com cuidado paliativo, então a dinâmica hospitalar, se ela for muito bem estabelecida, ela lhe ajuda realmente em todo esse processo. A equipe multiprofissional, quando ela entende o seu papel em cada loco, digamos assim, o papel do enfermeiro, o papel do farmacêutico, o papel do fisioterapeuta. Então, quando cada um realmente entende a sua posição nesse processo, facilita muito esse processo de defesa. E é como você falou, muitas vezes a gente quer tomar alguma atitude que não vai ser tão benéfica e não vai ser realmente aquilo que o paciente quer. Então, no meu serviço, por exemplo, a gente tem uma equipe de cuidado paliativo, onde quando a gente vê que um paciente da oncologia, que não está com bom prognóstico, a gente entra com a equipe de psicologia, tenta conversar e entender qual o ponto de vista daquele paciente e daqueles familiares para a situação que ele está vivendo. Uhum, Então, eu acredito que a enfermagem também ela entra muito em defesa disso, porque querendo ou não, a gente passa 24 horas do dia com o paciente. Então, a gente consegue observar alguns fatores, a gente consegue escutar a maior parte dos familiares que vão para acompanhar, alguns familiares que vão realmente para visitar, e a gente acaba que vai entendendo um pouco do processo e de como aquele paciente está vendo aquele momento que ele está vivendo e como que ele vai realmente reagir se for realmente caminhado para um cuidado paliativo, se está em transição. Então, o enfermeiro ele entra muito nessa defesa e entender todo esse processo, entender o seu papel e intermediar muitas coisas. exato. É isso aí. É, Ah, no pode falar. meu, posso falar? No, eu não trabalho diretamente com o paciente hoje, eu faço a parte administrativa, a parte indireta, então eu conheço alguns pacientes pelas, eu faço auditoria, né, tem uma equipe de auditoria interna do SUS, e é, a o meu superior são as diretorias. Então, assim, tudo que eu posso, né, tá fazendo indiretamente para esse paciente, com os pedidos que chegam, porque o SUS, ele não cobre todo o protocolo, todo o tratamento deste paciente. Então, no hospital que eu trabalho, existe um processo que, através de uma solicitação, um relatório médico, chega até a minha mesa e vou fazer levantamento desses custos, ver, né, ver o que está ultrapassando o valor e encaminhar para uma das diretorias. Então, assim, indiretamente, né, dependendo do que eu escrever no meu e-mail, dependendo do que eu chegar. Muitas vezes eu nem mando por e-mail, já tento descer na diretoria para poder estar resolvendo, porque eu sei que é uma situação assim que o médico, a equipe médica está mesmo necessitando desse medicamento, né? Então, eu Uhum, acho que forma, a comunicação, o diálogo, tudo aquilo que você estava falando, né? Muitas vezes perguntam assim para mim, você é enfermeira ou você é serviço social? uhum. Então, eu respondo, eu sou um pouquinho de cada profissão, porque eu sou enfermeira, né? Mesmo indiretamente, né? Não estando ali com o paciente.
Então, eu acho que dependendo da parte que da forma que a gente se coloca, né, para estar ajudando toda essa equipe que está ali no operacional com esse paciente, que está de frente para o paciente, que não é fácil, já trabalhei assim também, né? Eu acho que a gente tem, qualquer posição que a gente ocupa, a gente tem sempre que olhar para o paciente, sempre. O que a gente puder fazer, está fazendo, né? Isso, Muitas vezes não depende da gente, né? A gente tem é, uma parte, tem que respeitar a hierarquia, mas contribuindo sim, né? E dando um retorno, né? Sempre dando retorno do que você recebeu por escrito, né? Se for isso, possível, pega o telefone, explica o que está acontecendo, porque muitas vezes você não pode formalizar, né? Então, isso, sim, é, é um diálogo bom com toda a equipe, né? Multidisciplinar, principalmente a isso. equipe médica. Isso é algo que está também sendo repetido hoje várias vezes, assim, nós não Sim, trabalhamos sozinhos, nós sim, somos partes dessa equipe e a gente pode advogar em parceria com os membros dessa equipe, né? E também lembrando da comunicação, eu acho que cada um que falou aqui hoje falou a importância da comunicação, a seja ela comunicação. verbal ou escrita. Então, isso é muito, de fato, muito, muito importante. Um dos artigos também que a gente leu fala assim que às vezes é bom, tem hora certa para advogar e tem hora certa para ficar quietinho, né? E é verdade, né? Não é porque a gente está falando sobre isso que a gente espera que a partir de segunda-feira você vai ficar levantando a bandeira para tudo que acontecer na sua frente lá durante o trabalho, né? Então, tem que tomar cuidado, e, de novo, é com a sabedoria e com o tempo que você vai aprender a, a, a balancear, assim, essa é uma situação em que eu posso ir para frente, ou essa é uma situação em que eu vou esperar, ou vou movimentar de uma outra forma para tentar alcançar o que é melhor para o paciente. É, Esse artigo, eu só queria apontar algumas coisinhas. Ele fala assim que é importante advogar, porque a gente pode, então, obter respostas positivas, o paciente pode ter a sua autodeterminação e autonomia garantidas, eles podem receber as informações adequadas sobre as condições clínicas, tudo isso quando o enfermeiro está defendendo ou advogando por ele. Por exemplo, também quando o enfermeiro advoga, ele pode provocar mudanças nas políticas e na organização das instituições de saúde, garantindo melhorias no cuidado para a sociedade em geral. Então, pontos positivos. Já alguns pontos negativos podem ser que aquele enfermeiro que está constantemente advogando e tentando fazer mudanças, infelizmente, ele pode ser visto como, pode ser acusado de insubordinação e sofrer perda na reputação profissional, ser rotulado como um péssimo colega de trabalho, perder o emprego e experimentar perturbações em suas vidas pessoais. Então, são estudos mostrando que, às vezes, quando a gente é insistente demais, né, pode ter, então, efeitos negativos. De novo, balancear. Eu tinha pedido para vocês identificarem pessoas que são líderes onde vocês trabalham. E então vocês, hoje no comecinho do nosso encontro, a gente escreveu num papel o conflito, qual foi a consequência desse conflito. Vocês identificaram durante essas últimas semanas um líder. E aí o que eu queria falar agora nesses últimos momentos que a gente tem junto aqui é assim, como que a gente poderia então conversar algumas estratégias, a gente já falou algumas para resolução de conflitos, mas algumas outras habilidades para tentar resolver problemas ou como advogar pacientes no dia a dia da nossa prática, quando apropriado, né? Então,
de novo, usando a literatura, a gente tem, então, algumas habilidades que são esperadas da gente quando a gente vai advogar ou comunicar de forma eficiente. Uma delas é buscando resolver problemas ou solucionar problemas, e quando isso está no nosso controle, ótimo, senão a gente vai tentar mediar e achar o meio termo. A gente trabalha também influenciando, então a gente tem que, a partir do uso da ética, da legislação, da ciência, do conhecimento do que o paciente e a família está nos falando, influenciar as outras pessoas, esses líderes e os outros membros da equipe, e colaborar. Tem um dia que você está liderando esse movimento de mudança, e tem um dia que é o outro colega, talvez até de uma outra equipe profissional, que está liderando esse movimento. E a gente dando um suporte um para o outro, a gente chega mais longe, a gente consegue avançar muito mais. Como que a gente pode colocar essa advocacia em prática? Participando de comitês, conselhos, times. Vocês são partes, estão envolvidos, né, em algum comitê dentro da sua instituição de trabalho? Vou pedir para vocês levantarem a mão, virtualmente falando. Se você passar o mouse na parte de baixo da sua tela, deve ter um negócio chamado reação, ou reaction. Aí tem uma mãozinha. Você consegue achar a mãozinha? Ou algum emoji? Se você. Isso. Você é parte de algum comitê ou conselho no seu ambiente de trabalho? Ok. Então, é um desafio para vocês. Talvez não esse ano, porque vocês já estão fazendo esse curso e demanda bastante. Estou vendo aí mais alguns. Mas talvez esse ano descobrir que tipo de grupo existe no seu ambiente de trabalho. Ah, mas é uma clínica muito pequena. Tem como desenvolver um grupo de avanço, de estudo, um clube para ler artigos, mensalmente que seja? Então, pense nisso, porque isso vai te ajudar a fortalecer os vínculos, sua rede e avançar. Quando você responde a questionários ou enquetes, não sei no seu ambiente de trabalho, mas no meu, parece que toda semana tem algum instrumento para a gente responder, algum questionário, e aí você começa a ficar cansado de responder questionário, né? Tem até o termo já para isso, fadiga, é, survey fatigue, a pessoa fica fatigada de tanto responder questionário. Mas se a gente não responde, a nossa voz também não é ouvida, né? Então, é importante participar, nem que seja respondendo esses questionários. Ensinando estudantes. Você, na sua clínica, no seu hospital, recebe estudantes de enfermagem? Se sim, você toma tempo para conversar com eles? Você usa essa oportunidade para formar esse enfermeiro que vai, no futuro, trabalhar com você e talvez vai estar cuidando de você? Eu vejo muitos dos meus colegas aqui pensando assim: esse daqui vai estar cuidando de mim daqui a alguns anos. Eu quero esse enfermeiro cuidando de mim? Como que eu posso preparar para que ele esteja cuidando de mim? Não só ensinando estudantes de enfermagem, mas treinando novos enfermeiros. Então, chega um enfermeiro novo, às vezes a gente tem aquele viés implícito, ou preconceito implícito, e deixa esse colega novo para lá. Ou, pelo contrário, uma pessoa bacana e você abraça e põe debaixo das suas asas. Seja lá a sua opinião, é importante treinar esse enfermeiro para que ele esteja preparado para garantir aquele cuidado seguro, para garantir um cuidado de qualidade para o paciente, e aí vocês estão fortalecendo o relacionamento, estabelecendo um relacionamento de confiança e melhorando a assistência. E aí eu coloquei como último ponto ali, em qualquer instância qualquer oportunidade que você tiver, chance de falar sobre o seu trabalho,
use essa oportunidade para advogar. As pessoas ficam muito movidas quando escutam histórias de pacientes com câncer. Vocês sabem disso. Use essa história para mudar a opinião das pessoas e com- comprar no sentido de tê-los do seu time, para quando houver um momento de falar assim, olha, a gente precisa melhorar a forma como o tempo entre o diagnóstico e o início do tratamento. Porque senão, olha só o que acontece, esse câncer avança e a gente tem menos chances de um prognóstico bom. Então, ao contar histórias de pacientes que não tiveram esse tratamento em tempo hábil, a gente consegue obter, né, apoio da população para que leis ou políticas como as que vocês mencionaram hoje no chat sejam concretizadas. Tem algumas mãos levantadas e eu não sei se é porque eu tinha pedido para levantar ou se alguém quer falar alguma coisa. Eu acho que é só porque estava levantada do passado, então. Então, lembre de tentar estabelecer dentro de sua meta, de sua carreira, sua meta da sua carreira, uma forma de você estar envolvido. E um ano num comitê, outro ano no outro, vai explorando. Visite os comitês. Você não precisa se comprometer de cara. Visite o comitê, vê, observe o que eles tratam nesse comitê, e aí escolha aquele que faz mais parte ou tem com o qual você se identifica mais. Então, eu vou passar aqui para cá. Um último artigo que eu queria discutir hoje com vocês é sobre comunicação. No Brasil, foi feita uma tese, foi escrita uma tese há pouco tempo atrás sobre o uso dessa estratégia do SBAR, que na verdade é em inglês, mas eles validaram essa estratégia de comunicação para uso aí no Brasil. Ela é considerada assim muito prática e efetiva na comunicação em vários ambientes. Ela primeiramente foi desenvolvida para passagem de plantão, mas hoje em dia ela é usada em qualquer comunicação. Então, se o enfermeiro precisa ligar para o médico para falar, olha, o paciente não está respondendo a tal medicação de dor, e agora, né? Então, como que eu me organizo para conversar com esse médico para pedir um ajuste na analgesia? Ou como que eu peço um dia de folga para minha chefe? Como que eu faço para discutir ou vamos falar, passar o plantão. Você está saindo do seu plantão, alguém continua recebendo a quimioterapia, o que que você precisa comunicar? Então, essa é uma estratégia simples, em que, primeiramente, você reporta qual é a situação, qual é o problema, qual é o contexto, o background aqui, a sua análise com os dados da situação, os dados objetivos e subjetivos da situação e do contexto, e qual que é a sua recomendação. Isso pode ser bem profundo, demorar minutos, pode ser segundos. Se você está numa situação de emergência, urgência, você vai ser muito focado, cobrir esses 4 pontos, mas de uma forma bem focada. Se é um caso mais complexo e você tem mais tempo, expandir um pouco mais, até para dar mais suporte para aquela pessoa que vai estar recebendo a informação e dando informação para a pessoa poder ajudar na tomada de decisão, a partir da sua recomendação. O que eu queria saber, não, eu não vou fazer isso por causa de tempo, eu vou pedir agora para a gente misturar e juntar tudo que a gente conversou até agora. Vou colocar vocês em grupos pequenos, por alguns minutos, vamos por 5 minutos, e eu quero que vocês, dentro dos seus grupos, discutam, então, aquilo que vocês anotaram, o seu conflito, como que você comunicaria a sua recomendação em relação a esse conflito, utilizando ética, a legislação, ciência, se você souber, assim, qual que é a melhor evidência hoje em dia,
E para quem que você estaria comunicando? Então, aquele líder que você identificou nessas últimas semanas, como que você conversaria com essa pessoa, tá? Então, lembra, o que eu quero que vocês conversem é, cada um apresente bem rapidamente. Você tem um conflito, qual é esse conflito? Usando da advocacia, do seu papel como advogado pelo paciente ou pela profissão, como que você faria uma comunicação efetiva? Pode ser utilizando SBAR ou qualquer outra estratégia que você utiliza já normalmente. Ética e legislação, se apropriado. A ciência, se você tem conhecimento, melhor a evidência. Tudo isso, lembrando, o objetivo final é implementar um cuidado seguro e de qualidade. Eu entrei numa sala rapidinho e a conversa estava tão boa que eu perdi tempo, ó, noção do tempo, mas foi muito bom ouvir um pouquinho dos conflitos que acontecem e das ideias, né, para resolução. Ah, acho que vocês tiveram a oportunidade de ver que alguns desses problemas são comuns e a gente pode aprender um com o outro. O tempo passa muito rápido, mas se vocês puderem, a partir do WhatsApp, conversar mesmo, trocar essas experiências, eu acho que vai ser muito rico, porque nosso tempo aqui é curto. Não tenho tempo para falar muita coisa agora, porque já terminou a aula, mas queria, que vocês refletissem, então, sobre em relação a o seu conhecimento sobre habilidades para resolução de conflito, para melhor comunicação. Como que você tem comunicado de forma eficiente? Não adianta mandar e-mail super longo, não adianta falar em 40 minutos que você pode falar em 2, as pessoas não vão ouvir, não resolve. Nós estamos sem tempo para tudo, até para ter aula. Então, quais são essas áreas de conhecimento ou habilidades que você precisa desenvolver para poder fazer o seu papel melhor? Lembrando que você quer um cuidado melhor para o paciente e um ambiente de trabalho em que você está seguro e em que você tem bem-estar, porque senão a gente fica doente também. E aí, foca nisso ao longo dos próximos meses. A gente não consegue mudar tudo, mas se você mudar uma coisinha, tá valendo. Uma coisinha. Pense nessa pessoa que é seu líder e tenta conversar, tenta aplicar o que a gente aprendeu hoje. E aí conversa com a gente via WhatsApp para a gente saber assim, não deu certo, não. Ou parece que a pessoa ouviu. Vamos ver se vai acontecer alguma coisa, né? Bem, é isso. Mas eu agradeço a presença de vocês. A nossa próxima aula é dia 10 de maio, é um sábado, 10 de maio, e a gente se encontra esse dia é às 8 da manhã de novo, porque é uma aula um pouquinho mais longa, e a gente vai falar sobre câncer propriamente dito, sobre carcinogênese, tá bom? Bom final de semana e até a próxima.